Estados do Sul e do Sudeste se unem para elevar o ICMS antes do início da reforma tributária. Mas aqui em São Paulo, deputados se uniram em bloco e já mandaram um recado firme ao governador Tarcísio de Freitas. Confira com a repórter Beatriz Manfredini. Pois é, o estopim para a criação desse bloco de deputados bolsonaristas independentes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi a possibilidade do envio de um projeto que aumenta o ICMS aqui no estado de São Paulo. Com a aprovação da reforma tributária, o que aconteceu foi que vários estados do Sudeste e também do Sul assinaram uma carta dizendo que seria necessário o aumento da arrecadação do ICMS. E aí, então, essa possibilidade de enviar um projeto ainda nesse ano para a LESP, a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, aumentando esse valor para que ele entre em vigor já no ano que vem, surgiu. E os deputados se posicionaram de forma contrária, fortemente contrários. Quando eu falo nesse bloco de deputados, eu estou falando de parlamentares do PL. Esse é um bloco que já existia de forma informal e que agora tem 5 parlamentares. O deputado Gil Diniz, do PL, o deputado Lucas Bove, também do mesmo partido, e outros da legenda, como o Major Meca, o Tenente Coimbra e também o Paulo Mansur. A expectativa de que esse bloco, inclusive, aumente, que ganhe aí mais parlamentares e que fique com 8 a 10 deputados estaduais agindo de forma independente. Eu conversei com o deputado estadual Lucas Bove, do PL, e ele contou um pouco mais pra gente. Temos, na verdade, desde o início do mandato, de maneira informal, um bloco bolsonarista na LESP, que é composto por aqueles deputados que estão 100% alinhados com o nosso presidente Bolsonaro, alinhados na defesa das nossas pautas e das nossas bandeiras. Nós não queremos de maneira alguma confrontar o governador Tarcísio, não pretendemos obstruir votações importantes para o Estado, pelo contrário, queremos sim trazer o governo sempre para a direita e sempre defender o interesse do cidadão. Pautas como aumento de tributos não serão apoiadas por nós na Assembleia, justamente por entendermos que vai contra as nossas bandeiras, que vai contra os interesses do povo do estado de São Paulo. Por que eu falo que esse bloco já existia mesmo de forma informal, né? Porque essa ala mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de forma ideológica na LESP, ela já se posicionava de forma contrária e já demonstrava insatisfação com alguns projetos, algumas atitudes do governador Tarcísio de Freitas. E agora eles decidiram fazer uma espécie de formalização desse bloco. Apesar de não ter um registro, nada em bancada, eles vão então fazer reuniões periódicas e vão votar e se posicionar em conjunto, como já vai acontecer agora no caso do ICMS, eles vão se posicionar de forma contrária caso esse projeto avance. O deputado Gil Diniz me disse ainda que é um momento muito sensível para aprovar algo como o aumento de impostos, que além deles serem radicalmente contra qualquer aumento de impostos e de taxas, não é o momento, junto com outros textos, por exemplo, que vão passar pelo crivo dos parlamentares, como a privatização da Sabesp, né, que é algo muito sensível, muito delicado e que eles querem conseguir avançar. Então eles dizem que essa discussão não é a ideal, que eles não gostariam que isso entrasse em discussão em momento nenhum e que até sinalizaram isso ao presidente da LESP, André do Prado, do PL, mas que se for para acontecer alguma discussão desse tipo, pelo menos que ela fique para outro momento. Foi isso que me disseram então os deputados, que agora formam esse bloco independente, que na verdade já existia, mas que agora então vai agir de forma mais contundente. Bom, Dora Kramer, olhando do ponto de vista do contribuinte, do consumidor, enfim, você imaginar que governadores estão se antecipando a reforma tributária para aumentar impostos é uma coisa complicada. E tem também, no caso aqui em São Paulo, essa situação que enfrenta o governador, que pode ter mais resistências ainda na Assembleia, de próprios parlamentares ligados ao PL, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Dora? Pois é, se deputados mais alinhados do ponto de vista ideológico ao campo do governador estão contra e a explicação do deputado do ponto de vista da visão de mundo é completamente coerente, ok, é isso mesmo, são contra aumento de impostos, imagine só os de centro e a esquerda. Eu acho deputado, em geral, não gosta de votar aumento de imposto por razões óbvias.
Quem depende de voto não gosta. Então, me parece, não conheço o assunto a fundo, mas só pelo que a gente vê, inclusive fazendo um rebatimento, o que acontece no Congresso Nacional, o governador vai ter muita dificuldade para fazer passar um projeto dessa natureza. O Kobayashi, chama atenção esse movimento dos governadores? Chama atenção o movimento dos governadores, é uma tentativa de se antever a reforma tributária, mas eu queria comentar a posição desses deputados. Não tem necessariamente a ver com a pauta do aumento do ICMS. Tem mais a ver com a relação política mesmo, do governador Tarcísio com a base bolsonarista, principalmente da Assembleia Legislativa. Até porque esses mesmos deputados estaduais que agora estão falando que é por conta do aumento do ICMS, que são contra isso, votaram agora, recentemente, há cerca de 5 meses, aumento das taxas judiciárias do Tribunal de Justiça de São Paulo. E não foi um aumento pouco. Foi o dobro, foi dobrando as taxas judiciárias em alguns casos e aumentando em 50% em outros. Ou seja, se o assunto, o tema, o objeto, o princípio, o valor fosse contra o aumento de tributos, eles não teriam votado para aumentar nas taxas judiciárias e agora estariam com esse assunto. Na verdade, isso está escancarando uma cisão entre o posicionamento do governador Tarcísio com a base bolsonarista na Alesp.